a SK Eventos, a Sara Freitas e a Carla Rossi, que traz, a SK Eventos traz para Londrina a família Lima. A família Lima que vai estar presente em uma festa de casamento. Mas eu aproveito a deixa para mostrar e bater um papo com a Lorena, que é a mãe empresária da família Lima, e para ela contar um pouquinho da história da família Lima antes da gente poder falar com todos ao mesmo tempo. Lorena, tudo bem, Lorena? Que bom tê-la conosco. Muito obrigada, a gente está super feliz que está novamente em Londrina. Hoje à tarde eu estava falando até com uma amiga e ela me disse que ela lembra da época que a gente fez um show na frente da catedral, um show de Natal. Olha, eu acho que isso foi em 94, 93, isso fazem muitos anos. Eu estava com muita saudade de vir a Londrina novamente. Como é que nasceu a família Lima? É porque o Zeca queria dar uma educação musical, como os pais sempre querem. Os filhos estudam na escola normal, mas sempre querem dar. Uns botam no balé, outros no judô, outros na natação, e ele queria dar uma educação musical para os filhos. Aí ele foi ser ajudante de um professor da PUC de Porto Alegre. Esse professor viajou para os Estados Unidos e deixou ele no lugar dele. E mostrou esse método Suzuki, mostrou um livro para ele. Ele se aprofundou nesse estudo, achou muito interessante e deu aula e depois fundou a escola de música. Assim, ele ensinou os filhos também. Com 3 anos, 2 anos de idade, eles já estavam com o violino embaixo do queixo. O pai, o iniciador da família Lima, que é o José Carlos Lima, popular Zeca. Posso falar assim, né, Zeca? Pode falar. Não adianta dizer José Carlos, porque depois de 2 horas já estão todo mundo chamando de Zeca, então já vai direto, né? Escuta, eu bati um papo com a Lorena e ela me disse que você começou a aprender violino aos 21 anos de idade. Isso é que é ser determinado, hein? Foi terrível porque tem muito preconceito em aprender um instrumento de cordas como o violino, que a idade máxima que no meio erudito é falada é que é uns 9 anos começar. Mas eu comecei a teoria com 21 anos, 22 comecei o violino. E tive a felicidade de acreditar sempre que ia dar certo, né? E realmente consegui chegar a um nível bem gostoso, bem legal. A gente não tem preconceito nenhuma com qualquer tipo de música. Então acho que toda música ela é clássica e toda música clássica é popular. O Amon Ra é o filho mais velho do Zeca e da Lorena, né? Exatamente. Tudo bom contigo? Tudo bem. Me fala uma coisa, qual é o instrumento que você toca? Eu toco violino. O elétrico e o comum? Eu tocando o comum, tu toca todos, né? Porque não muda muita coisa, assim. Praticamente a mesma digitação, as mesmas distâncias, tá tudo meio certo. O Moisés? Sou eu. Tudo bom? E a Mafalda? E a Mafalda. Ô Moisés, você toca? Violoncelo e contrabaixo elétrico. E violoncelo acústico também. E baixo acústico também, só não no show. Agora, o Lucas é o caçula? Isso aí. E o Lucas é vocal e toca também violão? Também violão, violino, viola, bandolim e guitarra. E para somar com a família Lima, nós temos mais um Lima. É o Allen. E o Allen é o que da Allen? Eu? É o tecladista? Sobrinho, tecladista e tecladista. Como é que é a reação do público ao tipo de música que vocês tocam? É a melhor possível. Até a gente se surpreendeu bastante desde o início da nossa carreira, que a gente não esperava que o público fosse receber tão bem assim violinos e instrumentos de música clássica que estão mais acostumados a ouvir em teatros e coisas assim. Mas com a mistura que a gente fez também com a música popular e com outros estilos assim, acabou se tornando bastante acessível para todos os públicos. Então sempre a gente é bem recebido, graças a Deus. Amon, você que é o filho mais velho, que começou a estudar o violino conforme teu pai passou para você e para os outros irmãos também, mas já com tenra idade, com 2, 3 aninhos, você já estava estudando e tocando música, né? Isso está na veia, está no sangue? Tá na veia porque eu acho que tem 2 coisas aí, né? Tem uma questão da gente ter a música no sangue e tem a questão do meio ambiente que foi criado, né? Quando meu pai começou com a escola de música, a filosofia toda do método Suzuki, que é o método que ele usava para ensinar na escola de música, era justamente
criar um meio ambiente onde a gente fique sempre envolvido com música o tempo que a gente estiver na escola. Seja tocando com alguns alunos, ou estudando, ou mesmo batendo papo com os outros alunos. A gente fica sempre envolvido com aquilo. Então, realmente, tem eu acredito que tem um pouco dessa coisa do sangue mesmo. A gente nasce, assim, pelo menos com uma predisposição para música ou atividades relacionadas com a música. Mas a questão dele ter criado um meio ambiente legal para a gente, onde a gente estivesse sempre ouvindo, sempre recebendo informações novas, foi fundamental para a gente poder tocar hoje, né? Moisés, quer dizer que não dá para impor para você ser um musicista se não tiver a vocação. A vocação, acima de tudo, também é a vontade de querer aprender, sabe? Não adianta tu querer empurrar alguma coisa para uma criança, por exemplo, colocar ela para lutar karatê, por exemplo, se ela não é. Ou colocar no balé, se o filho não gosta de futebol, sabe? Não adianta. Tu tem que pegar e seguir aquilo que tu gosta, que aquilo que tu gosta tu vai se dedicar mais e com certeza tu vai ter mais predisposição para aprender. Ô Lucas, vocês são todos gaúchos, nasceram em Porto Alegre, que a tua mãe já contou essa história pra gente. Hoje vocês estão radicados praticamente em São Paulo e viajam o mundo inteiro também. E o tipo de música, você que é vocalista, agrada a todos os públicos? A gente acredita que a música, né, ela sendo uma forma de arte, ela é muito... A atuação que ela tem em cada pessoa é muito diferente, muito subjetiva. Então, a gente fazendo um trabalho o mais verdadeiro possível, que é o que a gente tenta fazer, que é realmente o que a gente gosta, a gente acaba encontrando muita gente que se identifica também com o nosso tipo de som. Então, graças a Deus, a gente teve a sorte de todos os shows que a gente fez até agora, terem sido bem recebidos e a gente ter conseguido dividir um momento e um interesse em comum com o nosso público. O Allen, você que é o tecladista, você percebe que, por exemplo, numa festa o público dança, o público cai no embalo? Dependendo da festa, isso acontece mesmo. Em algumas feiras e tal, o pessoal chega a se juntar em casais e chega a dançar. Mas é divertido, acho que a música proporciona emoções e reações diferentes nas pessoas, né? E a gente está lançando um DVD agora também, Família Lima 10 anos, comemorando os nossos 10 anos. E lá realmente dá para ver tudo que a gente pode passar, um apanhado geral, né, do nosso repertório nesses 10 anos, muito legal. Agora, uma pergunta geral. Vocês ensaiam muito, estudam muito? Ensaiamos pouco, estudamos muito. Não tem muito essa... A gente ensaia pouco porque não tem necessidade. A gente realmente está muito acostumado a tocar junto, assim. Isso é uma fase que a gente já superou, digamos assim. Agora, continua sempre se dedicando ao instrumento, assim, justamente para tu poder trazer coisas novas para o som, né? Senão tu começa a ficar meio repetitivo, começa a ficar meio igual. Quem é o mais exigente do grupo? Depende do tipo de exigência que se fala, Pitobidê, né? O tipo de exigência, né? Porque existem vários tipos de exigência na família. Por exemplo, a mãe é muito exigente com relação a horários e com relação, por exemplo, a vestimenta, a aparência, tudo mais. Ou, por exemplo, o Amon é bastante exigente em relação à qualidade musical. O Lucas é exigente com, sei lá, com outras coisas. Com os horários também. Eu sou exigente com os horários e também com a comida. Sim. Sim. Eu sou bastante exigente com o meu horário do sono, realmente, e com a quantidade de sono que eu posso ter. O fuso horário, como é que fica? O fuso horário, ele depende, ele é baseado basicamente no meridiano de Greenwich, né? Daí, a partir dali, pro hemisfério do ocidente, ele vai diminuindo algumas horas pro lado do oriente. Mas o fuso horário da família Lima... Desculpa, pensei que era uma pergunta mais de âmbito global. O fuso horário da família Lima às vezes fica meio perdido, realmente, assim. Porque, como a gente viaja muito, às vezes a gente faz show, por exemplo, o show acaba... 1 hora, 2 horas, 3 horas, a gente ainda fica dando autógrafos, daí depois volta pro hotel, ainda tem aquela desaceleração normal que a gente tem. Então, às vezes só vai dormir às 5 da manhã e depois no outro dia tem que viajar cedo, então quando vê a gente chega em casa fica totalmente perdido. Mas faz parte também da vida do músico e a gente gosta bastante dessa vida. Ele falou assim em autógrafos, como é que é o fã-clube? Fala pra gente, Lucas. É muito legal, né? A gente tem uma relação muito legal com os fãs e tal. A gente tem um contato bem direto, porque em todos os shows a gente tem uma quantidade de fãs que a gente atende. E a gente tem pelo nosso site, né, que é familialima.com. Lá a gente tem um contato bem legal. E a gente tem um relacionamento tranquilo, assim, né, com os fãs, assim, de respeito mútuo, assim, bem bacana. Um beijinho pra cada um. Um beijinho. Até mais, Lucas. Até mais, Allen.
Sucesso cada vez mais e mais, hein? Obrigada.